Atendendo pedidos, eu trago uma topologia que torna possível o uso de um 555 para gerar um clock a partir de um cristal. Vamos entender então nesta aplicação bem bacana no vídeo de hoje. Primeiro acesse toroid.com.br para encomendar os seus transformadores toroidais sob medida para os seus projetos e a Tiger Comp para verificar os seus componentes, tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá, utilize o cupom WRKIDS para obter um desconto. Tudo na descrição para você. Eu sou Wagner Rambo, essa é mais uma clássica de sexta aqui no canal. Estão prontos para mais uma legendária? Let's get started! Eu desenvolvi aqui um circuito que é praticamente um astável clássico com 555, mas tem pequenas diferenças para que eu consiga gerar um sinal com um cristal de quartzo. Nós temos as vantagens que já conhecemos do cristal de quartzo, que ele tem uma estabilidade na frequência, ele varia muito pouco, ou podemos dizer praticamente nada, com a temperatura, então ele é bem indicado quando nós queremos construir circuitos de clock. Você deve ter notado alguma coisa diferente aqui. Nós não estamos utilizando o NE555 tradicional. Eu estou utilizando o 7555. Você já ouviu falar nesse dispositivo? Comente aqui embaixo. O 7555 é como se fosse um 555, só que em uma versão CMOS. Ele traz as vantagens do CMOS com uma topologia muito similar ao clássico 555. Eu posso ter baixo consumo com esse dispositivo e eu posso performar a frequências mais altas. E aí que está o segredinho. Então com isso eu faço essa conexão do cristal aqui, um resistor de 1 mega e um capacitor para estabilização de frequência em paralelo com o dispositivo e aqui um resistor de 2K2 entre o pino 7 e mais 5 volts. E eu provoco a carga e a descarga do capacitor aqui, utilizando uma dinâmica similar ao astável com 555, porém, como você vê, uma topologia diferente, para que eu consiga uma frequência alta aqui na saída. Você vai ver na prática que nós vamos obter em torno ali de 1.3 MHz com este arranjo aqui. Não é a frequência do cristal, porque essa topologia ela está ainda engessada ali na topologia do 555 que você deve conhecer, aqueles dois comparadores internos, o flip-flop de saída e todo o recurso ali para tornar possível uma oscilação. É uma topologia que eu trago para você mais como curiosidade, para você eventualmente testar se de fato está com um 7555 e não com o 555 tradicional, porque na prática veremos inclusive que o 555 normal, o que normalmente nós temos em nossos estoques, não funciona, ou oscila a uma frequência muito mais baixa. Então, para você ver se de fato está com um 7555, esse circuito é interessante. Pode ser utilizado como um circuito de teste, ou mesmo se você precisar de um clock aí de 1 MHz ou um pouco mais, também é uma topologia interessante. Outra vantagem é que ele opera a tensões mais baixas, caso você precise. O manual está aqui, o seu datasheet. Veja que os pinos são compatíveis com o 555 tradicional. Estes 8 pinos aqui. O diagrama interno dele também é muito similar, como você vê, só que é a versão CMOS. E você pode observar o gráfico de frequência aqui, que ele performa a frequências mais altas, se comparado com o tradicional. Então nós temos aqui a capacidade de chegar a 1 MHz, de acordo com a capacitância utilizada e com a combinação RA mais 2RB, que seria o conjunto ali das resistências, que vai dos 5 volts para o pino 7, e entre o 7 e a junção do 6 com o 2, que já conhecemos do 555 convencional. Olhando aqui o 555 tradicional, o gráfico de frequência vai até 100 kHz. E de fato, com este dispositivo aqui, até uns 100 kHz nós conseguimos trabalhar razoavelmente bem. Acima de 100 kHz, pelos próprios aspectos construtivos, já não consigo trabalhar tão bem assim.
Então, estas são as diferenças básicas entre os dois dispositivos, e este circuito da aula de hoje é interessante que você pode ter aí um oscilador a cristal com o 555, só que em sua versão CMOS, ter como testar o dispositivo de fato e então ver se você tem em mãos um 7555. O fabricante garante aqui 500 kHz, então ele já tem uma performance consideravelmente melhor, também baixo consumo, as vantagens do CMOS em relação ao circuito a transistor bipolar de junção. Vamos para a bancada ver este circuito funcionando. Então nós temos os capacitores de desacoplamento, o capacitor de estabilização aqui, da tensão de limiar ali no pino 5, como nós usamos, e um cristal de quartzo no circuito para fazer funcionar como queremos. Então, como dito, pelos aspectos construtivos do 555 e pelas grandezas aqui do próprio circuito, as resistências e capacitâncias, nós não teremos o valor nominal do cristal, e sim uma frequência alternativa, ainda assim uma frequência na faixa de megahertz com esse circuito. Vamos para a bancada conferir. Esse é o circuito, nós vemos aqui então o cristal de 2 MHz que eu estou utilizando, o capacitor de compensação, o resistor de 1 mega, os dois capacitores de desacoplamento, capacitor de 10 nano, o resistor que vai entre o pino 7 e VDD, e aqui o 7555, saída no pino 3, veremos a frequência então gerada a partir do osciloscópio, também veremos o aspecto do sinal para este circuito, e depois eu vou fazer o teste com você utilizando o tradicional, que está aqui, ó, o NE555. Mas primeiro vamos ver com o 7555. Vamos ligar a fonte de bancada aqui. Eu vou alimentar o circuito com 15 volts inicialmente, depois eu vou deixar em 5 volts para testarmos. Já estamos alimentando o circuito, veja que o consumo é bem baixo para este circuito desenvolvido, menos de 20 mA. Eu vou ligar aqui o canal azul do osciloscópio e vamos ver o sinal de saída. Veja que é um sinal bem interessante. Ajustar aqui para 5 volts por divisão. Sinal em características CMOS, quando nós vemos um sinal mais arredondado e mais comportado, por assim dizer, é bem aquela característica CMOS que conhecemos, também um sinal com transições mais suaves, porém ligeiramente mais lentas. Porém, a frequência está dando aqui 1.41 MHz, como você pode ver. Um oscilador utilizando o cristal de quartzo e o 555, porém, como sabemos, é o 7555. Eu vou diminuir aqui a fonte agora. 14 volts, 12 volts, a frequência cai ligeiramente. Veja que acompanha a fonte de alimentação. Mas ele continua oscilando. 10 volts, eu tenho um sinal de 0 a 10 volts na saída. 5 volts agora. Em 5 volts nós temos aqui um sinal de 1.3 MHz, com 7555. 3 volts de alimentação, o circuito ainda funciona, ó. Isso é muito bacana. A frequência caiu um pouco, o Dutch Cycle também, mas nós temos aqui 950 kHz alimentando o circuito a 3 volts. Veja, estamos em 1 volt por divisão, ocupa 3 divisões verticais. Vamos alimentar novamente agora com 5 volts o circuito. Eu vou de forma temporária desligar. Veja o consumo aqui como está baixo a 5 volts. 7 mA. Eu vou desligar a fonte e vamos substituir o 7555 pelo NE555 que já conhecemos. Alimentando com 5 volts, veja que nós não temos mais o sinal bacana, aquele que vimos no 7555. Eu não consigo nem
que o circuito oscile corretamente nesta configuração. Vamos agora mudar para 15 volts. Aí com 15 volts nós até conseguimos um sinal, mas é esse sinal aqui, ó. 500 kHz, é interessante, até com 555 tradicional, porém mais instável, como você pode ver, ó, bem mais instável do que o sinal que obtivemos com 7555. E essa foi a clássica de hoje com mais uma dica. Então o 7555 é um componente que você pode ter no seu estoque para estudar e utilizar em aplicações específicas quando precisa de toda a versatilidade do 555. Em aplicações de baixo consumo e frequências mais elevadas, você pode considerar a utilização do 7555. Tem sexta, tem clássica sempre. Deixe seus comentários, sugestões para vídeos futuros por aqui. Isso encerra mais uma clássica de sexta aqui no WR Kids Channel. O de sempre, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, considere ser membro aqui para nos ajudar com este projeto. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.